No último jogo do Santos, pessoal, que acabou roubando a cena, além dessa via crucis que os santistas vêm atravessando, mesmo com o retorno do seu maior astro, que é o Neymar, o nosso menino Ney, pessoal, como diria Galvão Bueno, acabou se exaltando um pouco, tá? Bem pouco, pelo visto. E discutiu ali, enfim, uma troca absurda ali de xingamentos com o torcedor do Peixe, que acompanhava ali a partida da arquibancada, e a imagem, obviamente, viralizou. Vamos assistir. Meus amigos, acho que esse trecho aí, porque também teve vários perfis que são sensacionais na internet, né, que fizeram a dublagem e a leitura labial perfeita do que foi dito e acabou revelando o exato teor do que foi dito. E, sinceramente, eu acho que em 1 minuto o Neymar falou mais palavrão do que a Dercy Gonçalves na carreira inteira dela. Então, cara, por quê? O porquê disso, né? Ainda mais é constrangedor e eu diria até doloroso, enquanto fã do Neymar, ver que ele está pegando tanta pilha, né? Alguém que deveria estar com uma experiência tamanha nessa altura da vida para estar blindado disso, né? Mas, olha só, é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta, de acordo com ele, né? Ele afirmou, né, que no dia em que a torcida achar que ele não pode mais ajudar, ele é o primeiro a sair. Ainda fez essa possível ameaça, pode ser interpretada assim. Agora, é claro que o menino Ney, pessoal, é alvo de críticas muitas vezes exageradas dentro e fora de campo. Algumas, de fato, se justificam, ninguém está exímio de qualquer escrutínio e julgamento do grande público. Mas, para comentar esse assunto, ninguém melhor do que a minha grande amiga psicanalista Carla Brandão, já de volta agora sim, aqui ao nosso palco do Morning Show. Tudo bem, querido? Prazer em revê-la. Tudo bem, André. Uma bela temporada lusitana. Conta pra gente aí. Afinal de contas, Neymar é alvo de perseguição ou ele chamou esse contato tudo? Eu acho que, na verdade, eu acompanhei um pouco do jogo também, vocês devem ter visto. Sim. Ele achou que tinha feito um gol, comemorou, quebrou a bandeira e não fez gol nenhum. Aquele estádio todo teve que se calar. Talvez isso tenha mexido com o psicológico dele também ali. Porque isso, na verdade, é insegurança, né? Ele pegou o ego dele, deu voz ao ego. E quando a gente dá voz ao ego, é quando a gente faz essas coisas que não são conscientes. Nós somos animais? Não somos animais irracionais, somos racionais. E essa racionalidade é que nos leva a ter bom senso. Ele precisa dar essa satisfação? Ele precisa dizer, o dia que não quiserem que eu jogue, não jogarei mais. Ele precisa dizer isso? Não. É assim na vida, ele é um profissional. Então, se ele está ali para jogar, ele tem que jogar. Os torcedores estão ali para torcer. Torcer leva essa coisa fleumática, essa coisa de endorfina, de muitos neurotransmissores. A paixão envolve o futebol. Mas eu vou dizer uma coisa, eu sou muito fã do Neymar, cito ele nas minhas palestras, porque o Neymar, quando era criança, ele falava uma coisa que eu uso na hora de explicar o que é visualização criativa, que ele já se imaginava num grande estádio jogando, ele já se imaginava num grande lugar, sendo um grande jogador. Então é um cara que tem uma história muito peculiar, singular. Mas nessa hora em que começa a ser um pouco mais a fase final da carreira, há que se fazer terapia, inclusive, para você aguentar o rojão e também não ter a mesma performance, ser mais cobrado. Quando ele era mais novo, ele não estava nem aí para esse tipo de crítica. Então isso é uma coisa que mexe com o emocional da pessoa e é muito importante ele tomar conta disso, porque ele tem que treinar tanto o corpo como a mente e ser exemplo. 33 anos de idade, rodando pelas principais ligas, ainda pegar pilha tão facilmente, ele tinha que estar mais vacinado. Já tinha que ter criado todos os anticorpos contra isso. Exatamente, Marinho. Nós estamos falando de um jogador experiente, que tem que ter, aí eu falo que tem, uso o verbo no imperativo, esse controle emocional para lidar com as críticas. Talvez ele estava acostumado com aqueles mega estádios europeus, né? Mas a Vila Belmiro, o sujeito está ali te cuspindo na tua cara, falando no teu ouvido, entendeu? A proximidade é muito grande. São escolhas. Sim, mas faz parte não justifica. Do time no qual ele vai estar e o papel que ele representa. Isso nós estamos falando para uma legião de pessoas, de jovens, e o exemplo que ele dá, o mau exemplo que ele dá. Então é caso de ir para terapia, sim. Ele tem que fazer terapia para lidar com essa transição da carreira, já caminhando ali para o final dela. Eu vi uma informação que eu tô custando acreditar, Mano Ferreira, que essa teria sido a primeira vez desde 2023 que o Neymar conseguiu completar 3 partidas em sequência. O que é revelador, realmente, das dificuldades físicas que ele vem enfrentando já há mais de 2 anos, né?
Exato, Marinho. E sabe o que eu acho? Que isso acaba revelando que Neymar se perdeu um pouco no personagem. O que eu quero dizer com isso? Ele idealizou o próprio papel como jogador de futebol. Ou seja, o fato dele ser alguém com muito talento, ao longo dos anos, sendo bem tratado por todos os fãs, tendo, a gente sabe, sempre teve uma bolha protetora em torno dele, isso gerou nele a calcificação da imagem de que ele é capaz de resolver os problemas. E aí você vê a situação do Santos, bastante complicado, só não está pior do que o meu Sport. Derrotado pelo meu Botafogo. No último, né? Mas, e aí ele não consegue lidar com a realidade de um contexto que a imagem idealizada dele não é capaz de suplantar. O fato dele ter toda essa idealização, a carreira, os grandes feitos que ele de fato conseguiu, não garantem o sucesso eterno, nem em qualquer circunstância. Não fazem dele um salvador da pátria. Como isso opera na cabeça dele, Carla? Então, gostei da pergunta. Opera de uma forma que ele tem que começar a entender quem ele é. Uhum. É por aí que ele vai começar a ser outra pessoa, se transformar num grande ídolo numa fase diferente da vida. Eu sou flamenguista, eu sei que você é botafoguense, mas eu tenho um grande ídolo que é um ídolo dentro e fora do campo, que é o Zico. É um cara que... lembra quando ele perdeu aquele gol na Copa do Mundo? E mesmo assim é um cara que nunca agrediu ninguém. Podem gostar, podem não gostar, mas é um cara que era um exemplo. Já encontrei ele aqui na Jovem Pan, inclusive. Muito simpático. Não, sim. Isso. Agora, tem uma frase dele pra mim que eu adoro também, que serve não só pro futebol, pra quem tá mal no futebol, mas também pra vida, né? Ele fala, quando a fase tá ruim, o jeito é suar mais a camisa. Ao invés de ficar só xingando todo mundo que tá em volta, ao invés de só entregar os pontos, o jeito é trabalhar mais. Ir calado e trabalhar mais. E o Neymar fez jus, né, a expressão muito utilizada pelo Galvão Bueno, né? Menino Ney. Menino Ney. Foi menino nessa, porque você tem que ter a maturidade para realmente lidar com essas questões, né? Agora, a pergunta que fica todo jogo, David, impressionante. Virou quase que uma coisa que você pode contar com o apito inicial, com o jogo em si, com passes, cruzamentos, lançamentos e o Neymar brigando com o torcedor. Parece que está virando uma parte do espetáculo, né? Não tem um poder mágico, né? Se o Santos continuar mal, o torcedor vai estar chateado, é óbvio. E como o Neymar é o Neymar, ele acaba sendo o centro da cobrança do torcedor. Isso é natural. Agora, ele levar isso para como se fosse um desrespeito à história dele, ou às conquistas que ele teve com o Santos na primeira passagem, que parece isso, né? Parece que ele se sente autorizado de um lugar de falar mais alto que a emoção do torcedor diante da frustração imediata com o mau resultado, que é a realidade do momento, né? Então, não tem a idealização do passado, não apaga a realidade do momento. E o Neymar parece ter muita dificuldade de lidar com isso. Eu vi as redes sociais dele, ele vai e se justifica, fala, depois pede desculpas. Isso não funciona mais, não deveria funcionar, né? Desculpa. Eu quero... Pode falar? Posso falar por favor. Que o verdadeiro pedido de desculpas é mudança de atitude. Então ele tem que mudar a atitude para de fato pedir desculpas. O próprio disse, né, que a vinda da Mavi, a filha dele, teria mudado. E ele até deu ali, parecia que ele estava caminhando para ficar mais... ter mais juízo, mais foco, mais disciplina, mas, eis que as cobranças não param de chegar, né? E não tem jeito, o torcedor brasileiro passional do jeito que é, resultadista do jeito que é, pode reencarnar o Pelé, que se continuar nessa situação, até a orelha do Pelé ia começar a arder. Não, mas sabe também, acho que essas críticas do Santos, né? Eu tenho o meu compadre que é santista, fanático, ele fala assim, cara, é difícil você acreditar numa pessoa também quando ele fala que tem uma lesão, aí tá em casas de pôquer, no carnaval também repercutiu bastante ele circulando por aí, sendo que realmente a gente precisa ver uma dedicação pra pessoa melhorar daquela fase, e aí as críticas acho que vão ganhando força também, porque você, claro, tem a vida social dele, mas tem o lado jogador também. Então, se você quer continuar com aquilo, você tem que lidar com as críticas e tem que lidar também para as questões que são extra-campo, né? Ele é um profissional, né? Ele ganha pra isso, né? Total. Eu sei que a gente idolatra, temos a paixão. Ele só cresceu porque nós o idolatramos, a sociedade idolatrou ele. Mas, na verdade, há que se entender, metaforicamente, que o que ele faz é como ele pegar a cozinha inteira dele e jogar no chão. Depois ele tem que sair catando os caquinhos.
Meus amigos. Mano Ferreira? Um detalhe é que ele é um profissional não apenas da bola, ele também é um profissional da mídia. Porque ele lucra muito com publicidade, ele lucra muito com a imagem dele. E isso leva a uma obrigação dupla. Porque quando ele está dentro de campo, obviamente ele está jogando bola, mas a forma como ele reage tem a ver com a marca que ele está construindo, com a imagem que ele deseja ter diante do torcedor. E acho que ele está perdido no personagem, porque não é essa a marca que vende, né? Não é essa a marca que fascina o torcedor do Santos. A gente sempre fala aqui também, né? Pode falar, Não, Luciano, eu só queria fazer uma observação na fala do Mano, que não é nem personagem. Esse comportamento que exaspera mostra muito mais o eu interior dele do que uma representação. Porque se ele estivesse representando, ele provavelmente teria mais autocontrole. E ali mostra uma pessoa totalmente desesperada, reativa a uma manifestação natural do torcedor. Gente, é como se a gente estivesse jogando pela primeira vez e não conseguisse lidar com as críticas. Nós estamos falando de Neymar. Vamos acionando aqui também todo mundo aí que está nos acompanhando ao vivaço nessa sexta-feira aqui no YouTube também. Comentem aqui sim se vocês acham que Neymar vai estar no plantel que vai para a Copa da América do Norte ano que vem ou não, se vocês não acham. E eu vou acionar a bancada aqui. Doutora Luciana Nepomuceno, sim ou não, Neymar vai para a Copa ou não? Com certeza não. Não? Agora eu acredito que não vai, não. David de Tarso. Eu acredito que vai acontecer assim como aconteceu com o Romário, não vai. Olha só, forte, Lembra? forte. Eu vou mais longe, que eu trabalhei com esporte há muitos anos, vai depender da conjunção comercial. Ou não, querido? Não. Tem que sair do muro. Não, espero Sai que não. do muro. Eu quero ouvir aqui, Mano Ferreira. Eu também acho que não vai. No jeito que a coisa está andando, o Ancelotti vai acertar a seleção sem o Neymar. Eita. Agora a gente lembra sempre que Brasil, o país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política muitas vezes, né? A gente vê também essa quebra da idolatria em torno do Neymar, muita gente questionando. Você vê o torcedor do Santos ali em cima dele. A gente até estava repercutindo aqui como esse caso do Jeffrey Epstein, lá envolvido com exploração sexual, tem feito a base do Trump queimar os bonés vermelhos do Make America Great Again. Interessante esse fenômeno também da quebra da idolatria, né? Que sempre pode ter alguma situação ou um conjunto de situações que, em algum momento, essa paixão cega acaba ruindo, né, Carla? Espero que chegue na política brasileira. E tem que aí, saber Carla? manipular mesmo a opinião pública, porque tudo é uma questão lógica, né? Sim. E hoje temos muito marqueteiros que sabem fazer isso. Quem não lembra da história do Ronaldo, fenômeno, né? Sim. Todo mundo viu aquilo e ele hoje é um rei do marketing. Total. Agora, na política você tem todo tipo de truque, de bastidores ou de manobras e alavancas que você pode mexer. No futebol não tem jeito. É bola na rede, ponto final. Não é isso? Difícil aí, então mas eu torço sinceramente para ele dar essa volta por cima.